Sejam muito bem-vindos ao nosso Elo Dental Cast. Estou aqui com a minha ilustríssima esposa, host desse podcast, Lara Guiar. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elo Dental Cast. A gente está muito feliz em estar mais uma vez aqui trazendo muito conhecimento para vocês. E hoje estou com uma convidada amiga de longas datas. A gente começou a tentar aqui fazer uns cálculos de quanto tempo a gente se conhece, não chegamos num acordo. Mas eu queria... pelo menos, né? Hã? Acho que uns 20. Pelo menos não precisa entrar em detalhes, não é? E aí eu quero apresentar a vocês essa convidada especial de hoje. Ela está aqui na minha frente. Estamos aqui hoje com Maria Luísa Fontes. Seja muito bem-vinda, Malu. Obrigada, Guga. Obrigada, Lara. Um prazer estar aqui. Programa de referência para a área de saúde, principalmente você, dentista aí, está conectado com esse ecossistema total de saúde, tecnologia, empreendedorismo. E é muito bom ver profissionais fora da curva como vocês. Muito obrigada, e hoje é um dia especial também, porque a gente está saindo um pouco fora da caixa, né? Isso. Vocês já devem ter visto aí, quem já assistiu todos os episódios, que em todos os episódios a gente sempre trouxe dentistas aqui. Só que hoje, Lara vai apresentar, vai chamar essa apresentação aí, esse grande currículo de Malu, mas hoje eu queria fazer esse preâmbulo. Hoje a gente é uma data especial, porque a gente está trazendo alguém que pensa de forma diferente, talvez, da gente, né? Alguém de fora, é alguém com um olhar diferente, alguém com um olhar empreendedor, e a conversa hoje eu acho que vai ser muito bacana. Se eu fosse você, eu ficava até o final, porque eu tenho certeza que a gente vai tirar muitos insights hoje, muita coisa boa, muita forma de ver a odontologia e a nossa profissão como um verdadeiro negócio, que é assim que a gente deve olhar tudo isso, tá? Então, apresente, meu amor, quem é o grande currículo dessa jovem que está aqui conosco hoje. Vamos lá, pessoal. Como o Gustavo já adiantou, Maria Luísa não é dentista, ela é advogada de formação, não é, Malu? E hoje ela é CEO da Fusion Clinic. A gente vai falar um pouco aqui sobre a Fusion para vocês conhecerem essa startup que está revolucionando o sistema de saúde aqui no país. Ela é vice-presidente da CDL, ela é presidente do conselho da Junior Achievement aqui do Rio Grande do Norte e também é mãe de Bia, de Vitor e casada com Alexandre. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Malu. É um prazer ter você aqui com a gente. E a gente, Malu, para começar esse nosso bate-papo, a gente queria conhecer melhor você. Como é que você começou? A gente já sabe que você se formou em Direito, mas como é que surgiu isso? Como é que essa veia empreendedora cresceu dentro de você e você hoje se tornou vice-presidente da CDL, que de certa forma é um cargo de muita expressão dentro do meio, e como é que hoje você consegue gerir tantos negócios aí, tanta coisa bacana? Explica um pouco pra gente como é que foi esse início. Bom, pessoal, eu acho que tudo nasce na nossa infância, na nossa experiência de vida, e por isso eu tenho trabalhado tanto com meus filhos essa questão da experiência, da autonomia, porque foi importante eu crescer nesse lar que me permitisse experimentar, ter liberdade, né? Eu digo, meu pai era o único que deixava a gente brincar de desfile lá em casa, e eu disse, Larissa Costa, que é Miss Brasil hoje, começou desfilando lá em casa. Eu fui a primeira agente dela. Eu com 9 anos, ela com 12, e os meninos todos para ver as meninas desfilando. Eu disse, eu vou começar a cobrar aqui, a entrada aqui em casa para ver as meninas desfilando. E aí começou nessa experiência, usando os recursos disponíveis. Eu tinha um quebra-luz, um toca-fita com uma fita de Madonna, coloquei lá para tocar e as meninas desfilando e eu cobrando ingresso, né? Depois eu vi que o menino, além de assistir, queria comer alguma coisa. Então, consultoria gratuita, botei pipoca, pirulito, brigadeiro, comecei a vender também o lanche. Então, essas experiências que a gente, às vezes, negligencia, acha que é coisa de criança, é o que, na verdade, vai nos dando substrato e autoconfiança para ser um adulto realmente fora da curva, que pensa de forma disruptiva, que tem coragem, que vai lá e faz. E aí eu fui para uma formação extremamente tradicional, como a grande maioria dos negócios aqui, a gente repete um modelo familiar. Eu vim de uma família de advogados, meu avô, meu pai, meu irmão, e eu não fui diferente. Mas eu, com 30 anos, queria ter 1 milhão na minha conta. Então, eu piscava o olho, fazia plim, 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 plim. E aí, o caminho mais rápido, como minha família já tinha uma estrutura, eu segui essa jornada e terminei me apaixonando pelo direito, né? Uma coisa que eu realmente gosto de fazer, mas o timing
era diferente do meu time, né? O time do judiciário é uma coisa mais lenta, mais burocrática, e eu sempre fui ágil, fui rápida, sempre gostei de coisas realmente mais velozes. E o direito não dá tanto essa possibilidade. O que é que eu tinha? Eu tinha uma estrutura de um imóvel que meu pai, né, tinha como escritório, e eu comecei ainda estagiária administrando esse imóvel. Ele era funcionário público e eventualmente advogava, mas tinha essa estrutura. E eu sempre muito independente, não queria pedir dinheiro para pagar, né, as custas. Comecei a alugar sala para os amigos mais próximos para empatar a conta. Porque imagina, a gente quando estagiário, o dinheiro já é curto. E aí, né, vocês aí que já começaram o início de jornada, sabem que não aparece a clientela assim que a gente gostaria de início. Então, para zerar minhas despesas, eu alugava uma sala para um contador, para outro advogado, para um engenheiro, e assim foi nascendo esse ambiente compartilhado há 15 anos atrás. E aí de 4 salas viraram 6, depois viraram 8, depois viraram 11, e aí o negócio foi, além de empatar a conta, eu fui ganhando dinheiro com isso. E na área da advocacia, eu fui trabalhando em direito civil, né, que é na seara privada, e tive a oportunidade, em 2014, de começar a trabalhar com a perspectiva do público, né? Trabalhar com políticas públicas, que era uma coisa que eu não gostava pela velocidade. Mas uma coisa que foi super importante foi aprender a trabalhar em escala. Em direito privado, você impacta na vida daquela pessoa. Mas em direito público, você pode impactar na vida de uma cidade, de um estado. Eu fazia leis para municípios e para governo. Então, essa atividade do direito me deu um primeiro insight sobre como é legal impactar muita gente ao mesmo tempo com o trabalho, né? E aí veio um aprendizado de trabalhar em escala. Mas, paralelo a isso, veio também o aprendizado negocial, né? Eu sempre trabalhei no direito privado muito na parte de negociação, mediação, que são habilidades essenciais para todo empreendedor. Você que vai ter um negócio vai ter que negociar com seus colaboradores, com seus fornecedores, com seus parceiros. Então, a habilidade de negociação ela é inerente à atividade empreendedora. E são habilidades que o direito me deu. E aí, eu fui chamada em 2004 para entrar na CDL, que, gente, nem sabia o que era CDL em 2014. Fui ser diretora de empreendedorismo da CDL Jovem, olha só. Muito jovem ainda, sem saber muito o que era, mas já tinha um CNPJ e entrei para contribuir junto de 6 outros amigos que também idealizavam formar um movimento empreendedor da juventude aqui na cidade, e aí eu entrei na CDL. Então, só para a gente... Porque é muita informação, né? Quem está nos assistindo história. é uma história... Meu Deus! É uma história que parece um filme, assim, um trailer, né? Aquela coisa, aquela velocidade. Você, em 2014, você já era uma empreendedora, porque você tinha um negócio de advocacia, só que, paralelo a isso, você viu uma oportunidade de que, alugando salas, você tem uma renda extra, você não ficar dependendo só do direito propriamente dito. Isso. Então, com as continhas pagas, né, Guga? A gente começa a pensar até melhor. Porque os boletos chegando aperreado aqui, a gente só pensa em pagar boleto. Porque isso não se pensa encaixa. em outras Exatamente. Isso Coração se encaixa. tranquilo dá espaço para você pensar em outras coisas que realmente vão fazer a É diferença. verdade. isso se encaixa perfeitamente na mesma ideia do dentista, por exemplo. Olha só, vamos supor que você tem um sonho de ter a sua própria clínica. Não sei se seria algo bom para iniciar. Mas vamos lá, você tem um pai, você tem alguém que lhe ajudou, um parceiro, e você tem um espaço com algumas salas. Você pode montar o seu consultório e locar as salas vizinhas para outros dentistas, ou até para nutricionista, para outras áreas, para agregar o seu, né, o seu custo ali, a sua renda, e balancear isso aí. E você não depender só do seu paciente. Quando a gente se forma, né, a gente tem um sonho normalmente de ser dono do próprio nariz, né, ou de ganhar dinheiro. Isso é natural. Mas a gente tem que saber também calcular os riscos de todo o negócio, né, de toda a jornada. Então, começa com um risco pequeno. Não vai investir muito em infraestrutura, né? Experimenta primeiro, até porque quando a gente sai da faculdade sai tão verde que pode ser que não seja nem essa área que você deseje. Por exemplo, eu comecei em direito civil, depois migrei para direito da política pública. Então foi assim, se eu tivesse investido toda a minha jornada, minha carreira, meu marketing nessa área, de repente eu tinha perdido a oportunidade de me experimentar numa outra função.
Então, quando a gente for começar uma jornada de carreira, é importante que você analise todos os riscos e calcule-os, para que você tenha uma jornada mais assertiva, saiba direcionar suas estratégias e saber primeiro se você gosta dessa área, se isso faz realmente o seu olho brilhar, o seu coração bater mais forte, porque desafios vão existir em todas as etapas, não é mesmo? É Sem verdade, dúvida. é verdade. E isso Agora, aí é muito se for importante. importante para você, se fizer sentido para o seu coração, isso vai ser mais fácil de você superar esses desafios. Com certeza. E a gente vai falar já já da Fusion, que eu acho que também talvez seja um primeiro passo até melhor do que montar logo um negócio. E depois de um segundo passo aí, quando for montar um negócio, já montar um negócio pensando em alugar para outras pessoas. Eu acho que é um insight que eu quis resgatar aqui para quem está nos assistindo, nos escutando e tomando nota, né? E aí depois disso, você entrou, foi chamada para a CDL, né? Então você já tinha a parte do direito, já estava trabalhando no serviço público, pensando em escala. Na verdade, eu presto serviço para o Sebrae, eu não presto diretamente para as prefeituras. Certo. Mas de forma indireta você prestava esse serviço. Que foi o segundo site que eu tive quando você estava conversando. Uma das razões desse podcast é impactar um número maior de pessoas. A gente, quando atende um paciente, a gente atende um paciente. Mas quando você faz um podcast, que a gente já tem métricas hoje, tem gente no Canadá nos escutando. Que legal. Tem gente nos Estados Unidos que nos escuta. A gente foi parado numa festa. Vocês estão fazendo podcast e a gente só tem 5 episódios, a gente está começando agora. Então, essa escala em impactar pessoas, de certa forma, é um dos motivos da gente estar aqui hoje, fazendo esse podcast, conversando com pessoas interessantes que podem trazer, sim, muita dica, muita novidade, muitos insights para quem está nos escutando e transformar a odontologia do país. Só isso que a gente quer. Uau! Ok? Isso aqui é uma confiança também. Muito bem. E aí eu lhe interrompi, desculpe sua linha de raciocínio, mas eu queria fazer esses 2 insights. E depois da CDL, como é que foi essa entrada na CDL? Como é que foi essa jornada aí depois que você entrou lá? E a gente foi se descobrindo, na verdade, não tinha nada pronto. A gente idealizou e começou a fazer relacionamentos, o network, né? E fazer eventos, e capacitar, e participar de movimentos fora do estado, né? A gente representou aqui no Rio Grande, na CDL Natal, a CONASH, a Confederação de Jovens Empresários do Brasil, e a CNDL Jovem, 2 movimentos importantes, pujantes, de relevância nacional, e a gente tem um assento do Rio Grande do Norte a partir de então. E aí eu fiz um trabalho muito, muito bom junto desse grupo. 2 anos depois, eu fui chamada para ser a presidente da CDL Jovem, e aí assumi esse cargo, passei 2 anos. Na minha gestão, a gente transformou a CDL na maior CDL Jovem do Brasil, em números de associados, em caixa. Então, eu tinha um trabalho de muito engajamento, assim, eu realmente dedicava energia por uma coisa que eu realmente acredito que é o associativismo, né? O colaboração. Se a gente está só preocupado no nosso umbigo, a gente não consegue desenvolver o meio. O meio não estando desenvolvido, a gente não consegue prosperar. Então, a partir de experiências exitosas fora do nosso estado sobre associação e cooperativas, é que eu pude ver que esse modelo funciona. Só não funciona aqui ainda porque a gente tem pouca mentalidade nessa perspectiva. Mas eu tenho essa missão de propagar essa mentalidade de colaboração, de união, né, de relacionamento. E aí, após a minha entrada na CDL Jovem, 2 anos depois, fui convidada para assumir a vice-presidência da CDL Natal, aí, ladeada do presidente José Lucena, né? Que a gente se conhecia muito pouco, mas a gente se deu muito bem desde o início. Então, acho que somando a experiência que ele tem de um grande varejista aqui da nossa cidade, com a minha energia da juventude, inovação e audácia, a gente formou um belo par e hoje a CDL realmente ocupa um lugar muito significativo na nossa cidade. Malu, realmente é incrível o trabalho que você vem fazendo, a gente vem acompanhando de longe, assim, a gente está sempre vendo você, sempre gerando um movimento e isso é muito inspirador, ver isso, né? Eu fiquei com uma dúvida e queria que você explicasse um pouco mais para as pessoas, até para que a gente depois possa fazer esse convite, né, aos jovens dentistas que são empresários também e que queiram se associar, mas explique melhor o que é o modelo de associativismo. Uhum. A nossa associação é uma associação sem fins lucrativos que representa o setor do comércio e serviço de toda a cidade do Natal. Então, quem tem CNPJ se associa à CDL Natal e ela pode representar frente à administração pública, trazer cursos, grandes players, eventos de relacionamento, porque a gente muitas vezes a gente subestima o poder das relações, né? Mas quantas portas já foram abertas e quantas portas eu pude abrir
foram inúmeras vezes. E isso gera um valor agregado para o seu negócio e encurta um caminho absurdo na jornada empreendedora, né? Eu não preciso passar por todos os perrengues que esse meu amigo empreendedor passou, ele compartilha comigo os seus desafios, compartilha comigo os seus êxitos e a gente vai aprendendo nessa sinergia que é um senso cooperativo e associativo. Então, como a gente não tem fins lucrativos, a gente precisa subsistir de alguma forma. Quem é associado paga uma taxa simbólica para que a gente possa sobreviver e a gente tem alguns produtos e serviços que a gente comercializa, como o SPC, por exemplo, análise de risco, de crédito, certificado digital. Então, a gente tem um pool de serviços de uma CDL que a gente consegue ofertar, além de todos os eventos. A gente vai ter evento amanhã, vai ter evento dia 16. Então, vários eventos aí na nossa carteira para que os empreendedores do Rio Grande do Norte consigam ampliar os seus horizontes. Eu não posso estar em todos os lugares, em todas as feiras, principalmente internacionais, mas a gente faz um pós-NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, a gente traz para cá o conteúdo, manda diretores e traz para cá conteúdo. Agora, alguns associados foram para a China adquirir uma visão oriental sobre o mercado, que provavelmente nos próximos anos é quem vai dominar a economia, e a gente vai trazer 3 empresários que foram para essas missões amanhã na CDL gratuitamente. Então, assim, é muito conteúdo de muita relevância que pode sim rodar a chave na cabeça de muito empreendedor tradicional, principalmente, e a gente promove isso lá dentro. É incrível, mas muita gente ainda se pergunta o que é CDL, o que é empreender, e acha que empreender... Eu fui passando por um quarteirão essa semana, Gustavo, que tinha 3 salões de beleza, 2 escolas de pilates, assim, e 2 lojas de produtos naturais. Eu disse, nossa, nesse quarteirão os modelos são todos repetidos de negócio. Que nem quando abriu açaí, abre não sei quantos açaí. Então, aqui os modelos vê, fulaninho tá dando certo, então vou copiar. Fulaninho tá dando certo, então vou copiar. Entendo isso como um perfil de pessoas que têm dificuldade de ousar, tem dificuldade de inovar. Vai pela certeza, pela segurança. Se fulaninho fez e deu certo, também vou fazer que vai dar certo. Não é assim, gente. Essa métrica não é essa conta. Até porque, às vezes, a gente tem uma padaria na frente da outra, uma super bem sucedida e a outra não vinga. Porque o perfil do empreendedor ele é extremamente importante para o sucesso ou não de qualquer negócio. Então, desenvolver habilidades empreendedoras é essencial. Você, dentistas da área de saúde, vocês que têm um consultório próprio, 2, já têm uma empresa, né? E se portam, e se comunicam, e se posicionam como empreendedor, é extremamente relevante e faz o diferencial frente àqueles profissionais que não têm esse mesmo comportamento. E isso vem muito de encontro a algo que a gente vem conversando muito sobre, né, amor? Que é o meio em que você... A CDL é justamente o meio onde você, empresário, deve estar. Porque existe uma máxima que diz que a gente é a média das pessoas com quem a gente convive, a gente adquire, né, aqueles hábitos, aquela mentalidade das pessoas com quem a gente convive, com as pessoas que a gente está ali no dia a dia. Então, se você está num lar onde todo mundo acredita que tudo dá errado, que o certo que empreender não é uma coisa boa, que não vai lhe dar segurança, você vai acreditar naquilo piamente. A partir do momento que você escolhe fazer parte de um time de pessoas que estão com o pensamento de crescer, de empreender, de gerar riqueza, de fomentar a economia, então a sua mente, eu tenho certeza que vira aquela chave realmente para isso, e é o poder do networking, né? De você estar do lado das pessoas que realmente fazem acontecer, de pessoas que estão com pensamento de crescimento, né? Então, isso é muito importante. Então, isso que você falou é extremamente relevante. Eu vou dar um exemplo de mim. Eu acho que Lara também tem, pelo que eu conheço, um perfil parecido. Que a família, né, vem de funcionários públicos. Meu esposo também é funcionário público. Então, eu não tenho muita gente dentro do meu ciclo familiar para trocar esses insights, esses desafios, né? Como eu vou superar isso. Então, eu tenho muitos amigos que eu fiz dentro da CDL por esse motivo. E, às vezes, as pessoas que estão do nosso lado, na nossa casa, não falam por mal, não falam porque querem o nosso mal, mas muitas vezes porque tem medo do risco que a gente se coloca quando decide empreender, né? Que às vezes pode comprometer, né, uma renda da sua família, um projeto que você possa direcionar um recurso para cá, porque você sabe que vai ganhar a longo prazo, então você investe aqui, que é um recurso que você podia estar destinando para alguma outra coisa da sua família. Então, tem muitas nuances dentro do ambiente em que você está inserido, que o que Lara falou, esteja num ambiente onde você pode prosperar dentro do seu negócio, pessoas que possam te ajudar, encurtar caminho, te inspirar, que é super importante também. Aí você está próximo de pessoas que você quer ser
melhor ou parecido. Sem Em dúvida. todas as áreas, né? Não só em negócios, mas se você tem um grupo que só bebe, a tendência é que você, no final de semana, todo mundo lhe chama pra beber. Só faz beber. E não quer fazer atividade física. A tendência é que você siga. É seu grupo de amigos. Então, eu acho que isso se expande não só para negócios, para muitas outras áreas também. E, de fato, a gente tem que ter cuidado com quem está do nosso lado, pensando em crescer, em melhorar como pessoa e como profissional. E eu tenho até um dado que eu não sei exatamente se isso é extremamente fiel, mas eu escutei no podcast que fala assim: do seu sucesso, 15%, em média, é habilidade, é técnica, né? É o que você sabe de negócio. E 85% é networking. Eu não sei até que ponto isso é fiel, mas eu acho que tem um fundo de verdade aí. Não adianta nada você ser, entre aspas, o CDF da turma se você não consegue comunicar isso, se expressar, ter parcerias, ter uma habilidade de comunicação. Então, esse networking eu acho super importante e a CDL, eu acho que ela promove isso, no fundo. Né? É promover networking. Isso. E aí, a partir disso, as coisas vão acontecendo. E eu quero também lembrar uma conversa que a gente estava tendo aqui nos bastidores, antes de começar o podcast, que eu acho que é o momento certo da gente abordar isso. Falando em negócio ainda, né, que a gente ainda está nessa área de negócios, vamos entrar em saúde e depois adentrar ainda mais nessa parte que a gente tem como uma meta aqui, que é falar da Fusion, etc. A gente estava falando de negócio e aí você falou que você viu numa rua 2 salões de beleza, várias lojas parecidas. E na área da saúde também, na área da odontologia, às vezes a gente vê assim, tenho um colega ali investindo 20 mil reais por ano, 30 mil reais por ano em Instagram. Como se ele está dando certo, então eu também devo fazer a mesma coisa. E você estava falando comigo que não necessariamente, né? A gente pode, dependendo de conhecer o público, dependendo de uma série de fatores, negócio não se faz imitando o outro. Então fale mais sobre isso. Lembra essa conversa que a gente estava tendo aí? Pois é uma preocupação que a gente tem enquanto negócio também. Eu falo muito em saúde de varejo, sabe, Guga? Eu falo que saúde de varejo não é a gente mercantilizar a saúde, até porque ninguém quer ser produto, né? A gente pode estar, eventualmente, do outro lado, ser um paciente, né? E aí, a gente não quer mercantilizar isso, mas é preciso profissionalizar a área da saúde. E a parte de estratégias de captação desses pacientes, olhando como negócio, né? É preciso ter muito cuidado, porque é necessário entender a persona que você quer alcançar. E aí, entender a persona entra diversos requisitos. Onde essa persona está, que conteúdos ela consome, qual a idade, enfim, onde ela está sediada, quanto ela tem disposição para pagar sobre determinados produtos ou não. E aí, a gente vê todo mundo dizendo assim, agora é tráfego pago, agora tenho que investir tantos mil em tráfego pago, é aonde, tal. Será que é para o seu negócio? Será que, de repente, investir 20 mil em 5 cafés da manhã com aquelas pessoas estratégicas não vai trazer muito mais resultado? Tem um livro chamado Tração, que ele traz 19 tipos de canais de comercialização. Tráfego é um deles. Né? A rede social é um deles, mas tem a participação de eventos, participação em feiras, realização de reunião, visita de cliente, palestras, enfim, tem uma infinidade de canais que você pode utilizar os seus recursos, que normalmente são recursos finitos, né, de uma melhor forma. Não é dizer que você vai investir tanto em tráfego. Tráfego gera resultado de alcance. Mas você tem que analisar as suas métricas de conversão, que é o mais importante. Né? O quanto dessa escala de amplitude que você está abrindo o seu negócio é para a pessoa certa. Sem falar que, se você não escolhe a agência adequada para comercializar o seu produto, que é saúde, você pode estar se colocando na prateleira como uma roupa, como uma pizza, como um sanduíche. E é assim que você quer se posicionar? E aí, Lara estava trazendo essa preocupação, né? Do preconceito dentro da área da saúde com esses profissionais que, às vezes, erram na mão na hora de se posicionar. Pensando nisso, a gente criou, né, a agência Fusion, que é hoje essa plataforma de solução para ofertar essa estratégia específica para o profissional da saúde, para que ele analise bem
a persona dele. Vamos dizer que eu vou entrar numa clínica hoje, como nossa cliente, e eu vou analisar o seu banco de clientes, o seu banco de pacientes. Quais foram as principais demandas desse paciente? Quanto tempo ele tem de retorno para esse profissional? Quais as principais correlações entre aquela demanda, por exemplo? Tem um paciente de uma clínica de nefrologia, ele tem uma doença renal. Então, que tipo de comorbidades um paciente renal demanda? Ele vai precisar de um nutricionista. Então, ele vai precisar, normalmente, quem tem uma doença renal, ele desenvolve algum outro tipo de doença vascular. Então, ele também vai precisar, com alguma frequência, de um profissional desse tipo. Então, a gente fazer uma inteligência por trás desses dados é essencial para o profissional ser muito mais assertivo na hora de captar o seu paciente. E isso é bacana demais porque eu acho que é exatamente o problema que acontece hoje, né? É essa tentativa de atirar para todo lado e perder, como você muito bem falou, um recurso finito, né? E você querer, às vezes, pela quantidade, eu pego 1% e tiro. Mas será que vale a pena, né? Desperdiçar tanto dinheiro, querendo atingir tanta gente para ter 1%. Não é mais inteligente você pegar a sua própria base, fazer um café da manhã. A gente participa também de feiras de idosos que são muito relevantes para a gente, porque a gente vai direto no público, né? Por exemplo, esse daí. Você tem um público idoso, ele está no Instagram... Que conteúdo? Ele consome algum conteúdo, certamente. Ele tem um WhatsApp? Tem. Então, eu posso hoje já usar o WhatsApp como uma estratégia de canalização comercial, inclusive. Exatamente. Né? Entendendo muito bem esse público, se ele assiste jornal, se ele assiste algum programa no YouTube, né? Se ele funciona bem com um jornal ainda digital, ou físico, ou panfleto, você tem que entender como esse seu paciente consome, né? Que hábitos ele tem. Por exemplo, uma estratégia. Eu notei em tal reunião que os meus pacientes, eles gostam muito de assistir determinado blog. Será que não faz sentido eu botar um patrocinado nesse blog mais do que eu fazer, né, um patrocinado no Instagram? Então, você tem realmente que conhecer. Porque alcance é ego. Tá, pessoal? É assim, caramba, eu fui vista por 1 milhão de pessoas, eu fui vista por tantas milhões de pessoas. O importante é a métrica da conversão. Se desses 1 milhão você converteu 5, né, tem alguma coisa errada. Seu produto está comunicando para muita gente que não é a sua. E assim, eu fui a um evento agora no final do ano e era um evento de gestão para dentistas. E o profissional lá, ele perguntou, vocês sabem quantos pacientes vocês já tiveram? Qual é o número do seu banco de dados? A grande maioria, vamos dizer, 99% dos dentistas não sabia nada, não tinha nem ideia de quantos pacientes já tinham de informação interna, né? Então, um grande ouro para o profissional, eu acho, da saúde, está dentro da própria clínica dele. Então, é muito mais... lhe dará um retorno muito maior, você vai conseguir uma conversão muito mais alta, trazendo de volta quem já foi seu paciente, criando um retorno para aquele paciente periódico, um controle disso, das informações dos pacientes que você já tem, do que de trazer sempre mais gente de fora, que a conversão, um público frio, vamos dizer assim, levando para o nome em relação ao marketing digital. Então, você trazer um público frio é muito mais difícil de você converter quem já é seu paciente. Então, é muito mais fácil você cuidar daqueles dados. Então, hoje, a gente acredita muito, né, e em todos os eventos que a gente tem ido, se fala muito sobre dados, né? Então, a riqueza dos dados que você, profissional, tem dentro do seu consultório, de quem você já atendeu, é onde você deve mirar, é ali que está o seu ouro, né? Então, em relação aos dados, a gente percebe que como os dados têm essa riqueza, Malu, e a gente sabe que você foi atrás disso, né? Que dados, quais foram as informações, que dados chegaram até você que fizeram você querer empreender na área da saúde? Bom, tudo começou com essa casa compartilhada, né, colaborativa, que eu chamo assim, que eu tinha diversos amigos. E tinham diversas áreas, mas a área da saúde era a área que eu notava que tinha diferença das outras. Por quê? Porque todo mundo alugava normal, né? Um advogado alugava a sala só para ele, o engenheiro também, mas os psicólogos, nutricionistas, dentistas, médicos alugavam de forma compartilhada, 2 ou 3 para dividir uma sala, mas isso acontecia por quê? Por
Porque os profissionais da saúde tinham diversas atribuições. Davam uma aula numa universidade ou, às vezes, trabalhava numa prefeitura. E aí eu comecei a ver que, para esse público, o modelo de locação tradicional não fazia sentido. E aí eu quis inovar nessa perspectiva, porque as outras áreas não precisavam, em tese. E aí eu disse, já que eu vou entrar na área da saúde e não é a minha área de formação, eu preciso estudar. E eu sempre gosto de estudar além do meu tempo. Fui estudar referências do Japão e dos Estados Unidos sobre o futuro da saúde. E aí as perspectivas e desafios que hoje nós temos 4 gerações simultâneas, né? Mas para todas as gerações, independente da idade, elas querem o atendimento presencial. Ou seja, isso ainda é importante para todas as gerações. Então, se você pensar assim, a telemedicina vai acabar com o atendimento presencial, não vai. A telemedicina, ela é utilizada para situações que o atendimento presencial é ineficiente ou impossível de acontecer. Eu preciso de um atendimento agora e estou numa área realmente muito distante. A telemedicina vai me servir. É melhor do que nada. Mas, para esses estudos, eles estão dizendo assim, olha, o profissional da saúde, atenda de forma eficiente. O que é atender de forma eficiente? Deixe seu paciente esperando menos de 30 minutos e faça uma anamnese importante para ele. Escute o seu paciente. Porque às vezes você tem um atendimento presencial, mas você não dá a mínima para o seu paciente, você não olha nem no olho dele, você não faz uma anamnese correta. Então, para esses casos, eu não estou considerando. Deixe seu paciente em menos de 30 minutos, faça uma boa anamnese e um atendimento direito, que ele não vai deixar você. Para ele é extremamente importante essa relação. E aí comecei a estudar e percebi que tinha dinheiro na mesa das clínicas. Porque eu tenho no Brasil 6 milhões de profissionais da saúde ativos de acordo com o DataSUS. Em contrapartida, as clínicas, quando eu fui analisar, Guga, tinham em média de 30% de ociosidade, ou seja, custos muito altos, com IPTU, com profissionais, né, para trabalhar na clínica, tendo imobilizado também muito significativo com cadeira, com TV, com ar-condicionado, com dinheiro parado. Então, a gente precisava unir essa demanda, unir esses profissionais da saúde com esses espaços através de um marketplace de locação, né, de consultório. E aí nasceu a Fusion, que hoje é essa plataforma que une espaços de saúde com ociosidade, como clínicas, consultórios, hospitais, inclusive, numa plataforma, e os profissionais da saúde que precisam de um espaço para trabalhar, por hora, por turno, por mês, com a maior flexibilidade, sem burocracia, se cadastra lá gratuitamente e reserva a sua sala conforme a sua demanda. Onde quiser, pagando o que utilizar. Foi assim que Malu criou, né, o que a gente chama do Airbnb da saúde, que é a Fusion Clinic, né? Então, você, profissional, que quer uma sala para alugar, não tem um consultório, preciso de uma sala para atender alguns turnos. Eu não quero atender, eu não tenho condições ainda, não tenho demanda ainda para atender, alugar uma sala sozinho. Você vai, entra lá na Fusion, vai ter as salas disponíveis para sua área, para sua região, para o tipo de trabalho que você quer, e você vai, aluga, e a plataforma está aí para lhe ajudar. É realmente uma ideia, minha gente, incrível. Imagina, estou saindo da faculdade, penso o quê? Vou me encher de paciente, vai ter uma fila atrás de mim, né? Acontece assim, gente? Jamais. Não acontece, né? É muito trabalho. Primeiro você vai ter que abrir a sua agenda e ter coragem para isso. Como eu falei no começo, redução de risco. Você, em vez de mobilizar todo o seu dinheirinho aí, que já está pouco, ou dos seus pais, para você mobilizar e montando o seu consultório, deixe de vaidade. Avalie primeiro a sua desenvoltura enquanto profissional da área. Comece com coragem. Alugue em 1 hora. Abra a sua agenda em 1 hora. Conseguiu o seu primeiro paciente, você aluga a segunda na Fusion. E assim você vai fazendo toda a sua carteira de pacientes. Claro que o marketing é extremamente importante, né? O branding, porque os pacientes procuram aonde? No Google, na rede social às vezes, e muitas outras por indicação. Por isso que o network, né, Google, é super importante, Lara. Porque outros profissionais da área costumam indicar os profissionais da saúde. Se você não é visto, onde é que seu paciente vai te achar? Então, é importante que você também seja visto, seja referenciado, vire autoridade, que é um dos objetivos aqui do L Dentalcast, que é fazer esses grandes profissionais ganharem escala e capilaridade. Isso aqui é uma das ferramentas sensacionais que os profissionais da saúde devem utilizar para ganhar notoriedade. E nesse, como você muito bem falou, queria eu ter tido a Fusion, né? Há um tempo atrás. Porque quando a gente começou, eu não tinha essa oportunidade de pegar 1 hora só. Eu quero só 1 hora por semana, não conseguia.
Eu tinha, não, aqui tem uma sala, mas você tem que pegar aqui pelo menos 3 dias para valer a pena, porque senão não dá para ficar colocando... Enfim, tinha toda uma burocracia que a Fusion quebrou com isso, acabou com isso, né? Você uniu quem queria alugar salas a quem estava precisando de salas e uma forma mais simplificada. Não é necessário toda uma burocracia e tal. Claro. Não tem avalista, não tem fiador, não tem garantia. Você escolheu, reservou, que nem booking mesmo. Você reservou lá, pagou, usou. Pagou, usou. Não tem que levar nada. Muitos dos consultórios já estão com tudo pronto, né? Com toda a infraestrutura. Inclusive, alguns oferecem até assistente de dentista para você não precisar levar a sua. Então, é realmente muito cômodo. Então, é uma solução incrível, porque, de fato, traz um acesso a quem mais precisa, né? Que está começando. Ou até quem já, por exemplo, trabalha em outra cidade. Eu quero ter uma cidade aqui perto, eu quero começar a atender lá. Mas eu ainda não tenho um ponto para atender, nem quero investir pesado. Vai lá na Fusion, busca. Já está no Brasil todo, Malu? Não, a gente está no Rio Grande do Norte. Mês que vem a gente está na Paraíba. E estamos em Santa Catarina também. Show. Então tá expandindo aí. Expandindo, Talvez quando você escutar esse podcast, já esteja no Brasil inteiro, né? A gente sabe que tem pessoas que escutam um pouco depois da data, então já busquem. Onde é que as pessoas encontram a Fusion hoje? Tem Instagram? Qual é a forma de... Temos uma plataforma, nós somos uma plataforma responsiva para mobile, www.fusionclinic.com.br. O nosso Instagram é @fusionclinicbr, né? A gente agora tem, além da plataforma, a gente agora tem a agência Fusion também, que é para fornecer essa análise estratégica dos dados, porque clínicas e profissionais têm muito dado, mas às vezes esses dados não estão organizados. E quais são as informações realmente importantes para você conseguir formar a sua persona e ser mais assertiva? O profissional tem o dado, mas não sabe o que fazer com aquele dado. Não sabe o que fazer com aquele dado. E a gente montou justamente essa célula estratégica de análise desse dado para poder ajudar esse profissional a se posicionar. A gente fez uma pesquisa nos profissionais cadastrados na Fusion e as 4 principais dores dos profissionais, aí vocês podem me confirmar ou não, né, se isso faz sentido, a gente identificou que a principal dor dele era a captação de pacientes. A segunda dor dele era se posicionar de forma adequada para esse mercado. Muitos com receio do tabu, do julgamento, de ficar, né, sendo chacoteado pelos colegas de blogueiros, por exemplo. A terceira coisa era melhorar a minha rentabilidade. Eu quero ganhar mais. Porque, com exceção do profissional médico, todas as outras profissões, em algum momento, não ganham tão satisfatoriamente quanto gostariam esses profissionais. E, por fim, a parte de gestão. Porque, como a maioria concilia muitos trabalhos, eles têm dificuldade de organizar essa agenda. Então, a gente partiu dessa premissa de melhorar a rentabilidade, de ajudar a captação de paciente, que é meio que um ciclo de retroalimentação. Então, se eu melhoro a eficiência financeira dele, eu permito que ele trabalhe sem mobilizar dinheiro. Se eu ajudo ele nessa perspectiva de posicionamento de imagem, e essa perspectiva de posicionamento de imagem ajuda na captação de pacientes, então eu já ajudo grande parte dos problemas dos profissionais da saúde. Então, a gente tá junto nessa. Sabe por quê? Porque o Elo quer fazer isso também, está fazendo isso também. O nosso podcast, dos pilares é justamente, primeiro, destravar esse medo ou esse receio de que... Quer falar? Agora fale. Agora que eu parei, você fale. Que foi? Mike tá empolgado. Então a gente tá junto nessa, Malu, porque um dos principais motivos da gente idealizar esse podcast é justamente destravar no dentista, trazer insights para o dentista. Primeiro, essa parte de marketing, né? Porque tem muita gente boa que não tá boa, não tá bem, porque tem medo, tem fobia de se comunicar bem na internet, de usar essas ferramentas de posicionamento de branding. Acha que isso não é necessário, que o importante é só ser bom tecnicamente. Pessoal, isso é o básico hoje em dia. Não é mais um diferencial você ser excelente tecnicamente. Hoje, se formam 40 mil dentistas por ano. A gente tem, eu acho que 20% dos dentistas do mundo estão no Brasil. Poxa. A gente tem uma área extremamente concorrida. E, infelizmente, Malu,
60% dos dentistas até o 5º ano desistem da profissão. Então veja, para que menos dentistas desistam da profissão, para que mais dentistas bons consigam mostrar o que sabem, fazer não só um bom trabalho técnico, mas mostrar também no Instagram, nas redes sociais, se comunicar com o seu paciente, para que esse dentista tenha acesso a clínicas, como você está fazendo um trabalho belíssimo com a Fusion, e às vezes eu não consigo alugar uma clínica inteira, mas eu consigo hoje, tem uma plataforma que eu consigo alugar uma sala, isso pode ser o meu start, que precisava para não desistir da profissão. Porque às vezes ele está desistindo porque o custo dele está maior do que a entrada, ele precisa pagar as contas. Isso, perfeito. E aí você consegue diminuir o seu custo, alugando uma sala, sobrevive, começa a aumentar a cartela, trazer pessoas aqui que tragam insights de qualidade de atendimento, Sim. de um atendimento com experiência diferente. A gente trouxe aqui o Dr. Alexandre, por exemplo, que tem feito um trabalho muito bacana da experiência, né? da experiência, desde o momento que o paciente liga para você ou manda uma mensagem, a resposta que ele vai ter ali até o final, quando ele é liberado, quando, enfim, é concluído o tratamento, essa pós-venda, esse pós-atendimento. Hoje a gente já vê o marketing não só como uma venda, mas o objetivo total da nossa estratégia de marketing é fazer com que aquele paciente te indique. Porque aí o seu custo de aquisição do cliente vai dar uma reduzida abrupta. Então, que cuidados você tem feito dentro da sua estratégia de captação de pacientes, com cuidado com as pessoas que estão te indicando? Se for outro profissional, você já ligou para ele para agradecer? Você já ligou, já fez um mimo, já mandou um presente, já lembrou no dia do aniversário dele? Não precisa pagar nada, mas é uma lembrança, é um reconhecimento daquela pessoa que teve o trabalho de te indicar para alguém, né? Então, ter algumas estratégias deliberadas, estratégia deliberada que eu falo assim, você sabe que aquilo ali traz um resultado. Então, tem que elencar quais são as estratégias deliberadas que você, enquanto profissional da saúde, pode utilizar para te trazer um maior número de conversão em pacientes e, principalmente, um custo de paciente cada vez mais baixo. Quando Maria Luísa estava falando, ela parecia que estava falando comigo, porque todas essas dores que eles detectaram lá na Fusion foram as nossas dores um dia, e são dores que são, às vezes, queixas que a gente tem no decorrer do nosso trabalho, do nosso dia a dia profissional, mas que às vezes elas vão mudando. Por exemplo, o marketing, hoje ele está de um jeito, daqui a 6 meses a gente não sabe como vai estar. Por exemplo, durante a pandemia se acreditava que tudo ia ser online, que os cursos online, não ia mais existir praticamente curso presencial. Todo mundo queria curso online. Com telemedicina. E hoje a gente vê, inclusive foi assunto lá no Futurice, que é um evento da CDL, o último evento que a gente participou, que eu inclusive me encontrei com Maria Luísa lá, que apesar da tecnologia ser o futuro, de tudo estar ligado por uso de imagens, de dados e tudo, aquela questão da pessoa, o tato, o pessoal ainda é o mais importante. Tanto que tinham tantas palestras lá falando sobre como lidar com pessoas. Então, a tecnologia veio, ela nos ajuda. Né? Pessoas para pessoas. Os dados são importantes, mas o lidar com pessoas ainda é essencial. E aí, Malu, me surgiu uma dúvida em relação ao Fusion, que eu acredito que seja uma dúvida de outros profissionais também, e aí eu já lhe dou a oportunidade de responder também, porque você já tira uma dúvida de um monte de gente que talvez esteja querendo procurar o Fusion para justamente resolver essa questão das salas e não sabe. Como é a questão legal, né? De responsabilidade legal de um profissional, por exemplo. Gustavo é o dono da clínica, eu vou lá, alugo uma sala, eu sou dentista, aluga uma sala uma segunda tarde a ele. Como a gente sabe que uma clínica tem um responsável técnico, então tudo o que acontece tecnicamente ali naquela clínica, Gustavo é o responsável, afinal de contas ele é o dono da clínica. E eu, profissional, que chego lá para alugar, como é a responsabilidade disso? Gustavo é responsável? Eu não sou? Como é a questão legal aí? Agora a Maria Luísa, advogada, explica um pouco isso para a gente. Vou tentar simplificar. Eu adoro desburocratizar as coisas. Inclusive, minha atuação na área de política pública era desburocratização dos governos para poder servir melhor ao setor produtivo, né, aos empreendedores. Então, vamos lá. A gente tem dois aspectos para olhar uma legislação de serviço. Um é o Código de Direito do Consumidor. O outro é a legislação de inquilinato. Então, são duas legislações diferentes. Essa legislação de Código de Defesa do Consumidor, ela se aplica quando as partes têm ganho na relação de consumo. Por exemplo, nas relações de parcerias, que é usual nas clínicas. Você coloca um profissional lá,
traz o paciente, você fica com um percentual, a clínica fica com um percentual e o profissional com outro percentual dessa consulta. Nessa ocasião, onde há ganho da clínica e do profissional, há uma relação do consumidor inserida. Se houver uma conduta, por exemplo, assediosa desse profissional com esse paciente ou um erro médico, por exemplo, com esse paciente, a clínica responde porque ela ganhou na consulta. Então, ela é corresponsável nesse caso. Já na legislação do inquilinato, é um contrato de locação e não de prestação de serviço. Nesse caso, a lei que incide sobre essa relação é a lei do inquilinato. E a clínica não responde por um erro médico ou uma conduta assediosa feita por esse profissional paciente ou esse profissional com algum outro membro lá da clínica. Então, é importante essa distinção. Nesse formato de legislação do inquilinato, a gente reduz muito o risco da clínica ter qualquer problema com esses profissionais. Inclusive, isso foi uma das soluções que a gente resolveu de várias clínicas que trabalhavam com a modelagem de parceria e algumas delas já respondiam processos judiciais por um erro que ela não tinha controle, porque foi desenvolvido por um profissional terceiro, né? Ela apenas ganhou na relação, mas ela não tinha controle sobre aquela operação que estava acontecendo, que material, que procedimento era aquele, ela não tinha conhecimento. E aí respondeu judicialmente porque teve ganho naquela consulta. Na FIO, João, a gente já reduz isso. A lei do inquilinato é simples. Você aluga um espaço, recebe por aquela locação, não por aquela transação entre paciente e profissional. Perfeito. Era uma dúvida que eu tinha também. Consegui entender bem como juiz. Não, explicadíssimo. Não, perfeito, ficou claríssimo. perfeito. Porque quando a gente foi até o evento de inauguração, né, que a gente participou, ficou essa dúvida realmente entre a gente, né? Como é que ela vai fazer? Colegas. Alguns colegas, e por isso que a gente fez questão de trazer. O modelo que é usual hoje é modelo de parceria, né? Vários profissionais trabalham. Na verdade, quando eu entrei na CDL Jovem, vou voltar um pouquinho aqui, porque de repente isso também é uma dor sua. O mercado, né, tá cada vez mais difícil para quem quer emprego, seja no âmbito público ou no âmbito privado. Então, a pejotização não vem à toa, vem porque é uma demanda do mercado de saber que o custo do colaborador, na maioria das vezes, está ficando pesado para a grande maioria das empresas. Então, é necessário que a gente crie outros modelos de parceria ou de negócios para além do modelo tradicional de emprego público ou privado. Eu acredito muito na vertente do empreendedorismo e por isso levanto demais essa bandeira, porque eu acho que um país como o Brasil, de dimensão continental, ou a gente coloca mais gente empurrando a carroça do que em cima dela, ou a carroça vai parar, fazendo bem grosseiramente uma analogia. A gente tem muita gente em cima da carroça desse país e a gente precisa fomentar mais pessoas que sejam produtoras, que gerem mais negócios, que é quem movimenta a máquina, quem gera imposto, quem gera renda, quem gera emprego, quem traz desenvolvimento, traz inovação. E eu acredito muito nessa vertente e tenho fomentado isso em todo canto que eu chego. Por isso que esse trabalho da CDL, as pessoas perguntam, Malu, você ganha quanto para estar na CDL? Eu disse, não, ainda pago, porque é um trabalho realmente, é um trabalho voluntário, que eu acredito muito, e é como se fosse a minha colaboração para as próximas gerações. Eu quero que o país tenha mais empreendedores, tenha mais geradores de oportunidade de riqueza. E também na área da saúde não podia ser diferente. Tanto isso que a gente você criou... Você é inspiradora, viu? A CDL Saúde. Né? E era a próxima pergunta, porque a gente já está estourando o tempo. Ai, meu Deus. Passa num instante, passa rápido demais, Passa a gente demais, nem vê o tempo passando. É verdade. Mas uma das últimas pautas aqui era essa sua nova criação, né? Porque achando pouco o que ela já faz, achando que ela tem muito tempo, eu acho, só pode. Ela tá sobrando não, tempo. Eu adoro gente que não tem tempo. Adoro. No instante resolve as coisas. Ela criou ainda também a CDL Saúde, Isso. né? Está criando, ela está... Estamos criando. todos criando, vai. Então, explique melhor, até para que pessoas que se interessem por isso, né? Como é que elas podem ajudar, como é que elas podem colaborar. O que é esse movimento que está surgindo aí, que eu tenho certeza que vai ajudar muito a área da saúde, que precisa demais. A gente, infelizmente, a gente é criado num modelo de ensino que fecha os nossos olhos para a gestão. A verdade é essa. Uhum. Eu tenho escutado muito podcast, muita gente boa também conversando para criar a minha própria
opinião sobre isso. Mas até emendando uma pergunta, além dessa da CDL, eu quero que você responda antes. O que é que você acha? Que você acha que na faculdade deveria existir gestão? Ou a faculdade, a obrigação dela é ensinar a técnica? E o profissional tem que ir atrás de gestão, de marketing. Porque, da mesma maneira que a gestão é importante, o inglês é importante, concorda? A capacidade de comunicação é importante, concorda? Existem cursos para oratória, concorda? Tudo isso tem que ser embarcado na universidade, ou a universidade deve formar o técnico e a pessoa deve ir atrás por fora. E aí depois você emenda o que é CDL Saúde. Essa é pergunta de prova, viu, Gol? Mas eu vou defender essa bandeira, sim. Eu acho que dentro da universidade a gente tem que formar o profissional completo, né? E não precisa necessariamente ser uma formação obrigatória. Eu não preciso pagar para eu me formar uma cadeira de gestão e empreendedorismo. Mas eu acho que vai do profissional se interessar e da universidade prover para preparar esse profissional. Afinal de contas, eu não preparo um profissional só tecnicamente. Eu trato ele como um ser humano, como um profissional completo. E aí entra a parte de gestão, a parte de comunicação, a parte de mercado, a parte de formação de preço e várias outras variáveis que é importante se saber, né? Se eu tenho um perfil e desejo durante a minha graduação a prestar um concurso público, tudo bem, é uma opção minha. Mas eu sugiro, inclusive, você que ainda está aí na universidade, que você se experimente em vários tipos de estágio. Ai, Malu, mas não tem oportunidade de estágio, não aparece estágio para mim. Amigo, vá ser voluntário na igreja, em ONG, em qualquer coisa, aí você nem tá pagando para aprender. O ideal seria receber para aprender, mas só o fato de você não pagar. Eu fui voluntária em diversas coisas na minha vida e aprendi muito e me desenvolvi muito com isso. Hoje em dia os meninos querem tudo, vai pagar quanto? Só para trabalhar tantas horas eu não vou. Meu amigo, você está aprendendo, você ainda não sabe de nada. Tenha humildade para entender o seu estágio evolutivo profissional e ache ótimo se tiver alguém para te ensinar. Pega um tapa na cara sua agora aí, agora. Você que tá escutando. Até o diretor se animou aqui agora com essa resposta de Maria Luísa. E aí, Malu respondeu. Faltou a CDL. Faltou a segunda. Plenamente essa. E aí eu queria retomar o assunto da CDL pra gente encerrar aqui o nosso podcast. Eu sei que daria mais um bom tempo de papo. Mas a gente sabe que Maria Luísa está nesse processo de construção da CDL Saúde, que é um braço da CDL Natal, né, Malu? Isso. Então, fale um pouco sobre a CDL Saúde. Ela ainda não foi lançada. Não sei se você já pode divulgar, se a gente já pode dar um spoiler aí de alguma coisa. E assim, e você que não é de Natal, você que não é do Rio Grande do Norte, olha aí uma dica, talvez, quem sabe, na sua área, no seu estado. Eu tenho colegas de São Paulo que fizeram mestrado comigo, que escutam o podcast. Eu tenho pessoas de fora do estado e a ideia é que isso vá para o mundo todo. Preste atenção, porque pode ser uma dica aí, uma semente que você pode criar na sua região e pode transformar também a saúde da sua cidade, do seu estado. Para quem tem consultório também, se quiser melhorar a sua rentabilidade, sem necessariamente criar novos produtos e você ter que se desgastar para trabalhar, Malu, estou no meu limite, eu já estou trabalhando muito, mas a minha estrutura aqui é tão cara, eu construí isso aqui do tamanho do meu sonho e não fiz conta para isso. Isso é um depoimento que eu escuto comumente nas clínicas. E agora, como é que eu faço para pagar? E o que é que os profissionais estão fazendo? Trabalhando mais para pagar essa conta que eles não fizeram, né, antes. E aí eu digo, cara, a parede não tem burnout, não tem depressão, não tem família, mas você tem. Você precisa encontrar uma outra forma, e aí eu trago a forma da Fusion, de você melhorar a sua monetização, o seu faturamento dentro da sua estrutura sem impactar nos seus custos fixos. Porque os custos fixos, eles já existem. Então, encontrando essa possibilidade de você alugar por hora, por turno, no momento em que você não está utilizando no sábado, no domingo, que tem demanda, gente, para atendimento no final de semana e fora do turno tradicional de horário. Então, bota a sua clínica na plataforma, né? A gente tá aí, Gustavo está falando, isso é um marketplace. Você tem uma clínica, você coloca na plataforma, tem os profissionais que buscam por esses espaços, então é simples, é fácil. E por esse motivo, por ver que era um mercado extremamente demandante, um mercado extremamente interessante, é que a gente vem lançar dentro da CDL um projeto pioneiro no Brasil, chamado CDL Saúde, para que a gente consiga conectar todos esses atores. E a minha visão é muito sempre de ecossistema.
né? Dentro da política pública, a gente aprende que os problemas complexos precisam de soluções articuladas. Nesse sentido, não vai ser resolvido no âmbito de uma Secretaria de Saúde, e os problemas do Brasil de saúde, de acesso à saúde, onde a gente tem mais de 70% da população em situação de que não acessa uma saúde de qualidade. Esse dado é crítico. Mas, em contrapartida, tem muitos profissionais que adorariam fazer um belo trabalho em muitos pacientes e não conseguem acessar esses pacientes porque também não tem um espaço para atender. Então, vamos conectar essas pontas, espaços, especialistas, empresas, né, academia, para poder inspirar esses jovens para vir com a rotação mais empreendedora, né, já sabendo o que é que vai fazer quando sair da faculdade. E a gente começou a criar esse grupo chamado CDL Saúde, que é esse projeto que vai liderar, né, e protagonizar o setor da saúde a partir da iniciativa privada dentro da nossa cidade. E aí, aqui, Lara e Gustavo já estão fazendo parte desse movimento. É um movimento que é a partir de uma governança. A gente liderou, né, a princípio, enquanto CDL, para puxar esse mercado. Mas a gente tem representação de todos os setores, né, das universidades, dos conselhos, que também têm uma visão muito conservadora, mas que tem entendido a necessidade de trazer para os seus filiados aí algo além da fiscalização e dos boletos, da regulamentação da profissão, precisando inovar, porque são entidades, né, que têm muitos anos, mas ainda parada no tempo. Então, os conselhos têm recebido isso de forma muito positiva, porque eles estão entendendo que o profissional precisa mudar, né? E o mercado pede por isso, ele né? vai dando sinais, muda. É que nem casamento. Falando aqui no casal, casamento ele não acaba do dia para a noite, tipo assim, tchau. Ele vai dando sinais, muda. E se a gente não muda, o casamento acaba. Do mesmo jeito, a nossa profissão. O consultório vai ficando vazio, a partir do dia que você se dá conta e diz, cadê meus pacientes? E aí já é tarde. Você vai ter que se reprogramar. Então, nesse sentido, a gente vai conectar todas essas pontas para gerar negócio, gerar insights, fomentar o comportamento empreendedor, principalmente nos universitários, nos jovens, nos entrantes. Pois é, então estamos participando das reuniões da criação desse novo projeto dentro da CDL. Então fiquem atentos aí, as redes sociais em breve vai ser lançado todo esse projeto, vão ter mais informações e vocês não podem perder, assim, ficar atento, porque você, profissional que está na sede da informação, do empreendedorismo, da veia empreendedora, do networking, não pode ficar de fora de jeito nenhum. Eu, inclusive, gostaria agora de agradecer publicamente, né, o convite de estar participando dessas reuniões da governança e de dizer que eu estou muito honrada, né, de ter recebido você aqui no nosso podcast. A gente é seu fã, não é, Malu? Verdade. Malu é uma empreendedora inspiradora. Acho que muita gente devia se inspirar nesse podcast. Eu queria muito que muita gente ouvisse esse podcast várias vezes, para poder pegar ali os insights que Maria Luísa deu, que foi um conteúdo extremamente rico. E de graça, né? E gratuito. É. E hoje, eu acho que o diferencial do profissional não é nem a capacidade que ele tem de processar a informação, é de buscar mesmo. Porque hoje a informação tá para todo lado, tá de graça. Mas, de fato, se aprofundar naquela informação, ir atrás, começar, dar os primeiros passos, não pensar em dinheiro no início, vai ser um diferencial absurdo no futuro de cada um. Então, gente, muito obrigado, Malu, pela sua vinda aqui. Eu tenho mais perguntas, mas a gente vai marcar um segundo encontro depois para fazer. Parece dar clichê, mas não é. De fato, a gente tinha outras perguntas, mas o nosso tempo se esgotou e a gente precisa concluir. Mas muito obrigado, a gente de fato está muito feliz. E, por favor, diga para quem quer encontrar, quer conhecer melhor você, qual é o seu Instagram e o site da Fusion, por gentileza. Bom, meu Instagram é Malu Fontes, o da Fusion é Fusion Clinic BR, e o nosso site, que é a nossa página de cadastro, para vocês acharem aí as clínicas que vocês precisam, ou cadastrarem a sua clínica também, na nossa plataforma, é o www.fusionclinic.com.br. De forma simples, fácil, você vai conseguir posicionar o seu negócio e a sua carreira, reduzindo o custo, sem burocracia, na palma da sua mão. Imperdível. E se você tá me conhecendo hoje através de Maria Luísa, o meu Instagram é Lara Aguiar M. O diretor tá colocando na tela. Então me segue lá,
Toda semana tem episódio novo do podcast, tem sites que vêm aqui desse podcast. Sempre estamos tratando de assuntos, aqueles assuntos que a gente não aprende na faculdade, estão aqui no meu Instagram e no Instagram do Elo Dentalcast. E você, amor? E para quem também não me conhece, meu Instagram é Gustavo Cavalcante F _, tá? Lá a gente também posta muito conteúdo de odontologia digital, que é a minha área de estudo, de empreendedorismo, de marketing, de vida, né? Porque a vida é um elo. E o Elo é, de fato, um podcast que está mudando a vida de muita gente, tenho certeza disso. Então, muito obrigado, Malu, muito obrigado, Lara, muito obrigado, diretor. Aquele abraço. E se você gostou, curta, compartilhe, comente. Se você encontrar com a gente na rua, dá um oi, dá um tchau. A gente adora isso aí, viu? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, até pessoal. mais.